aqui, qual vai ser o conceito que eu vou mostrar para vocês hoje? SMS e Breaking Block. A gente tem o ativo BTC-USD, tempo gráfico 30 minutos. O ativo após o movimento de manipulação dessa região aqui completa, ó, após o ativo manipular essa região aqui, a gente teve o preço, ele consome a liquidez dos fundos, desses fundos, gera uma nova máxima aqui nessa região. Expectativa era que o ativo desse continuidade ao movimento de alta, correto? Porém, o ativo falha, manipula esse fundo aqui, ó, esse fundinho, consumindo essa liquidez, tá? E gera uma nova máxima nessa região. A expectativa agora é que o preço dê continuidade ao movimento de alta. O que acontece aqui dentro dessa região? A gente tem um ativo tocando a região de 70% da Fibonacci, onde teria a compra. Tá? O ativo faz padrão de alta, consumindo liquidez, quebrando a subestrutura interna dentro dessa região, validando padrões de compra. Chega aqui nessa região aqui, qual a expectativa que a gente teria? Que essas máximas fossem todas perdidas, inclusive essa região. Só que a gente tem uma coisa que é passada na aula de gatilhos para vocês, que é o seguinte: como a expectativa aqui era que uma máxima fosse criada, o que aconteceu? A gente tem Insight Candle, o preço dentro do Insight Candle, ele consome a liquidez dessa região e perde a mínima do Insight, tornando essa região possivelmente válida para alguma operação. Óbvio, como está contra a tendência, a gente vai aguardar uma confirmação. Quando o preço chegou próximo a essa região, quando o ativo toca essa região, ele faz a mesma coisa. Ele se torna Insight Candle, tá? E ele faz melhor. Ele fecha os contratos que estão abertos na máxima, aqui. Ele fecha os contratos que estão abertos na mínima, tá? E perde a região, tendo fechamento de vela abaixo da vela que consumiu a liquidez. A partir desse momento, essa região já é válida para uma venda. Aonde estaria o stop? O stop pode estar... Desculpa que trocou aqui. O stop poderia estar no candle responsável por capturar a liquidez, tá? Na máxima do Insight Candle ou na região validada. No caso, isso é uma região de validação. Essa é a região de validação, essa é a região validada. No caso, bem aqui em cima. Ficaria muito longo, correto? Então, o stop menos arriscado ficaria aqui. Então, a gente já tem uma operação de venda. Sabendo disso, o que eu analisei? Agora é o momento de vocês prestarem atenção. Eu especulei a venda, o ativo retesta a região, dá continuidade ao movimento. Porém, qual a expectativa do SMS? A partir do momento em que a gente entra em uma operação de SMS, a especulação é que haja uma manipulação da região que não deveria ser perdida. Ou seja, esse fundo era válido, então a gente compraria para que o preço quebrasse essa região aqui de máxima de oferta. Porém, a gente vendeu, então a expectativa é que o preço agora passe a levar todos esses contratos que estão abertos aqui nessas regiões aqui de demanda. Ok? Então a gente marcou aqui, deixa marcado o candle responsável por isso, que é esse carinho, que é o que a gente vai realizar a análise nele hoje. O preço, quando chega na região de demanda que deveria ser perdida, ele faz padrão, consumindo liquidez, perdendo máxima. Aqui, por mais que tenha liquidez aqui com linha de tendência nessas regiões, não é uma obrigação do preço consumir. Vocês sabem disso, tá? Ele quebra uma máxima aqui. O ativo fecha os contratos dessa região de demanda, tá? Até essa última aqui. Ali em cima teria uma venda de novo, poderia vender novamente, tá bom? Poderia vender, estaria travado no zero. O que o preço faz quando ele chega nessa região? Ele rompe a minha região, tá? A minha região de interesse, então, é rompida.
que é essa região de SMS, que era a região que seria responsável por gerar a quebra dessa estrutura, segundo a expectativa, porém o preço deu continuidade ao seu movimento que já era esperado de alta, perdendo a região de interesse do Insight Candle, que é esse candle aqui dentro. Sabendo disso, essa região pode passar a ser uma região de breaking block. Como a gente opera com confirmação, o que aconteceu? O preço consumiu a liquidez próxima a essa região e quebrou subestrutura de alta. Eu poderia pegar uma compra aqui nessa região. Poderia pegar uma compra aqui nessa região, com o stop aqui embaixo. O meu alvo no mesmo local. Essa máxima aqui até essa mínima. O alvo lá em cima na 161 da FIBO. Tá? Esse seria o alvo. Seria a operação, a primeira operação. Uma operação um pouco, assim, não vou dizer tão arriscada, porque tem padrão, né? Região de flip aqui, juntamente com o conceito de breaking block. Porém, ela ficou mais bonita quando aconteceu isso aqui, que foi onde eu peguei a operação. Ó. O preço chegou na minha região de interesse, que era onde eu queria vender. Exatamente nela, ele faz o quê? Ele consome a liquidez da mínima, tem fechamento acima da máxima, tá? Sabendo disso, o que eu vou especular? Eu vou especular uma compra nessa região aqui, tá? Oh, meu Deus, toda hora eu confundo. Uma compra nessa região com stop aqui mesmo, não precisa ficar na região do breaking block e nem aqui, mesmo tendo essa liquidez, sabe? E nem aqui. Por que que no stop pode ficar aqui? Você vê que o candle que está perdendo essa máxima, ele está meio que consumindo também. A gente só vai saber se ele realmente quebrou o seu preço não perder essa mínima. Por que eu falo que o preço não pode perder essa mínima? Porque se esse carinha aqui, ele não consumiu a liquidez e perdeu essa máxima, se essa mínima for perdida, o preço está fazendo um padrão de venda. Porque ele vai estar consumindo a liquidez e perdendo a mínima. Então, aqui a gente efetuaria uma venda, caso o preço perdesse essa região. Mas a expectativa é de continuação do movimento. Tá? A ideia é quando o preço quebra uma estrutura, ele passe a respeitar as regiões, que é o que está acontecendo aqui, se a gente observar desde o início. Ó. Ele está respeitando as regiões, por mais que ele manipule, ele dá continuidade. Ó. Ele está respeitando as regiões de demanda. Especulando isso, foi feita uma operação de compra aqui e o alvo no mesmo lugar. Tá? O preço deu continuidade ao movimento, foi uma operação boa, pagou 200%. Como ele tinha acabado de romper esse topo aqui, eu fechei essa operação. Tá? Porque a expectativa era que ele corrigisse para dar continuidade ao movimento de alta. Aí o que aconteceu? Ó, o preço ainda pagou 1 para 4, ó. Uma operação linda, depois travou no zero. O que aconteceu aqui? A gente tem uma região de interesse sendo perdida, que é essa região aqui de 30 minutos, correto? Essa região de interesse é perdida e a gente tem o preço. Virando Insight Candle, ele fecha a máxima, ó, vamos lá. Vou ficar mais bonito aqui, ficar mais claro. Ele se torna Insight Candle com esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui se torna Insight Candle, tá? Ele consome a liquidez da máxima do Insight Candle. Depois ele consome a liquidez da mínima interna do Insight Candle e perde não só a máxima do Insight, mas também é responsável por quebrar essa estrutura, tá? De 30 minutos. Então, essa é uma região onde tinha contratos institucionais, de interesse institucional. Quando chegou nessa região, o preço tocou, respeitou, tá? Ele consome a liquidez e perde máximo, então a gente tem uma outra região válida sendo criada. Porém, essa região ela acabou de ser perdida, tá? Com esse carinha aqui consumindo os contratos e esse outro carinha agora com fechamento de vela abaixo das regiões anteriores. Eu tenho uma nova região de possível breaking block.
que aconteceu aqui agora? Porque eu já posso pegar essa operação aqui direto. Eu arriscaria uma operação aqui como o stop bem aqui em cima. Direto. Depois, caso o preço retestasse, a gente poderia pegar uma operação confirmada. Esse seria o meu viés. Isso sou eu, tá? Isso pode dar luz essa operação. Ela já teria travado praticamente no zero essa operação. A gente tem essa região agora. Observe o seguinte. Consumo de liquidez, quebra de subestrutura, o preço toca dar continuidade ao movimento. Logo em seguida ele perde a região. Quando ele chega aqui, ele consome a liquidez e perde a subestrutura do candle, tá? Então aqui a gente tem uma nova operação confirmada com stop aqui, nessa região aqui, ou nessa máxima, que é a última máxima de fechamento aqui que teve, tá? Do antigo insight candle. O preço não testou ainda. Aqui ele deixa regiões totalmente inválidas, onde não apresenta consumo de liquidez. Ele toca na minha região, ó. Ali, a gente já poderia ter vendido aqui mesmo, tá? Aqui mesmo já poderia ter vendido, porque tá no candle, tá? Já teria vendido na realidade, já estaria vendido. Vou deixar a venda aqui. Deixar a venda aqui, o stop aqui em cima. Expectativa de movimento. Alvo da mínima até a máxima. Expansão de Fibonacci até essa região. E a região de Breaking Block é essa. E o preço simplesmente desaba. Uma operação seguindo o mesmo conceito, duas operações seguindo o mesmo conceito. Regiões de Breaking Block validadas, tá? Esse foi um replay que eu queria passar para vocês utilizando SMS, recapitulando, juntamente com Breaking Block. A primeira operação foi essa operação, tá? Que a gente tinha um padrão, inside candle, consumo de liquidez, quebra de subestrutura para baixo, a gente marcou a região de interesse, que era essa, o preço chegou nela, rompeu, a gente teve consumo de liquidez e quebra de subestrutura nessa região, ele testou, a gente pegou de novo, quando ele voltou, ele consome de liquidez e perde a mínima, quando ele volta a gente pega de novo. Você pode observar que é praticamente no mesmo lugar, tá? As regiões, mercado região. Olha que interessante. Tá, a nossa compra, eu vou deixar a compra aqui só para a gente poder visualizar mesmo a região, questão da região. Stop aqui, a compra eu peguei até aqui, só que vamos botar até aqui assim mais ou menos, tá? Só para ficar bonito mesmo, questão de visualização. E o preço quebra consumindo todos esses contratos que estavam abertos. A gente tem que lembrar de uma coisa, a gente sabe de tudo não, gente. A gente sabe de vários conceitos, a gente tem uma base sólida, porém a gente tem que ter uma coisa muito viva dentro da gente. Aonde está o dinheiro? Aonde estiver o dinheiro é para onde o preço vai. Tá? A gente pode observar que aqui em cima estava fechado consumo de liquidez, tá? E consumo de liquidez. O preço agora desabou, tá bom? Então a gente tem agora uma possível região, uma nova região, que se torna uma possível região de Breaking Block. Também pode ser essa região aqui, ó, que eu estou olhando lá atrás. Que foi a região que foi perdida. A gente tem o preço. Ele se torna inside candle, consome a liquidez da mínima, quebra a subestrutura, depois é manipulada a região, né? No caso, teria que ser esse candle aqui, porque ele é inside candle. O bloco seria ele por completo. Você vê que é muito bonito. Por isso, toca nessas regiões, tende a dar continuidade aos seus movimentos. Tá bom? E é isso, pessoal. Breaking Block, SMS mais Breaking Block.